Vamos resolver os exercícios 3 e 4 do grupo 2 do exame 2020, segunda fase. Nas opções seguintes, apresenta-se o esboço do gráfico da energia potencial gravítica do sistema automóvel mais terra em relação a um determinado nível de referência, em função da distância d percorrida pelo automóvel sobre a rampa. Em qual das opções está também representado o esboço do gráfico da energia cinética do automóvel em função da distância d percorrida pelo automóvel sobre a rampa? Ora, então nós queremos uma relação entre a energia cinética do automóvel e a distância percorrida pelo automóvel ao longo da rampa. Então, vamos lá obter uma relação entre a energia cinética e a distância percorrida pelo automóvel ao longo da rampa. Dizem-nos no enunciado do problema que a aceleração do automóvel é constante e este movimento é um movimento retilíneo. É um movimento retilíneo uniformemente acelerado. E nós podemos descrever este movimento pelas nossas equações conhecidas do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Nos dizem que a posição x do carrinho é igual à posição x0. Vou escolher aqui como meu referencial, com origem no topo do plano inclinado e sentido do topo para a base e a direção do deslocamento, a direção do meu referencial. Portanto, posso escrever a posição x do carrinho igual à posição inicial, mais componente escalar da velocidade inicial, t, mais o meio da aceleração, componente escalar da aceleração, t ao quadrado. E a velocidade, componente escalar da velocidade do carrinho, também é descrita por v, é igual a v0 mais at. O carrinho parte do repouso, portanto a velocidade inicial é 0 e a posição inicial, escolho o meu referencial a ter a origem na posição inicial do carrinho, portanto x0 também é 0. Então eu posso dizer que a posição x e a posição x, pela forma que eu escolhi o meu referencial, a posição x vai-me dar a distância percorrida pelo carrinho ao longo do plano inclinado. Portanto, eu posso dizer que x é igual a d. d é igual a 1 meio de at ao quadrado. E a velocidade v é igual a at. Vou resolver aqui a segunda equação em ordem ao tempo. Vou à equação de cima, eliminar o meu t. E vejo que a distância percorrida pelo carrinho d é dada por 1 meio, como na escalar da aceleração, v ao quadrado sobre o ao quadrado. E, portanto, d é igual a 1 meio, v ao quadrado sobre a. E a partir daqui posso relacionar o quadrado da velocidade do carrinho, da componente escalar do carrinho, da velocidade da componente escalar da velocidade do carrinho, com a distância percorrida pelo carrinho. Posso ter uma relação. E esta relação diz que o quadrado da componente escalar da velocidade do carrinho é igual a 2 vezes a componente escalar da aceleração, vezes a distância percorrida pelo carrinho. A aceleração é constante ao longo da descida do carrinho. Portanto, este 2a é uma constante. Então, eu posso dizer que a distância percorrida pelo carrinho é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade do carrinho. E eu sei que a minha energia cinética do carrinho é dada por 1 meio da massa do carrinho vezes o quadrado da velocidade do carrinho. A massa do carrinho não varia, é uma constante, e vimos que este quadrado da velocidade variava linearmente com a distância percorrida. Logo, a energia cinética também varia linearmente com a distância percorrida pelo carrinho ao longo do plano inclinado. E, portanto, esta linha do gráfico que nós escolhermos tem que ser uma reta. Não pode ser nem a opção B, nem a opção D. Entre a opção A e C,
nós podemos ver que na opção C, se nós somarmos a energia cinética com a energia potencial gravítica numa certa distância D, e se fizermos isto para várias distâncias D, vimos que a soma das duas energias é sempre a mesma. Nós sabemos que a soma das duas energias é a energia mecânica. Portanto, este gráfico estava a dizer que a energia mecânica do carrinho permanecia constante ao longo da descida do carrinho do plano inclinado. E como atuam forças dissipativas, que são forças não conservativas, realizam trabalho negativo no carrinho ao longo do deslocamento do plano inclinado, então a energia mecânica não se mantém constante, a energia mecânica diminui, que é o que nós podemos observar aqui no gráfico A. A energia cinética varia linearmente com a distância percorrida e nós vamos ver que a soma das duas energias vai ficando cada vez mais pequena quando a distância percorrida pelo carrinho aumenta, porque a energia mecânica vai diminuindo, porque estas forças não dissipativas retiram a energia cinética do carrinho, fazem diminuir a sua energia mecânica. Portanto, a opção correta tinha que ser a opção A. Vamos passar para o exercício 4. O automóvel de massa 1,2 vezes 10 elevado a 3 kg deslizou 80 metros ao longo da rampa até colidir com o motociclo. A análise do acidente permitiu determinar que o módulo da velocidade do automóvel no instante da colisão era 7,5 metros por segundo. Considere que o desnível entre as posições inicial e final do automóvel era 7 metros. 4.1. Determine o tempo que o automóvel demorou a percorrer aquela distância sobre a rampa, a partir de um esboço do gráfico do módulo da velocidade do automóvel em função do tempo. Apresente esse esboço. Ora, então vamos lá fazer aqui um esboço do gráfico do módulo da velocidade do automóvel em função do tempo. O módulo da velocidade do automóvel, V, em função do tempo, T. O automóvel partiu do repouso e, por isso, o nosso primeiro ponto é aqui na origem do nosso gráfico. E sabemos que a aceleração do automóvel foi constante, dizem-nos no enunciado, e, portanto, a velocidade vai variar linearmente com o tempo. A nossa linha do gráfico tem que ser uma reta, até atingir o máximo no instante em que colide com o automóvel, que eu vou chamar este instante TC. E dizem-nos que o módulo da velocidade do automóvel, quando ele colide com o motociclo, era 7,5 metros por segundo. Portanto, eu posso completar aqui a minha agenda do 7,5 metros por segundo. O que é que nós queremos calcular? Queremos calcular a distância percorrida pelo automóvel, o tempo que o automóvel demorou a percorrer aquela distância sobre a rampa. Se nós calcularmos um instante TC, já temos o intervalo de tempo que o automóvel demorou até colidir com o motociclo. A partir deste gráfico, nós sabemos que, num gráfico de velocidade em função do tempo, a área entre a linha do gráfico e o eixo horizontal, o eixo do tempo, vai nos dar a componente escalar do deslocamento. Portanto, se nós calcularmos esta área deste triângulo, vamos obter a componente escalar do deslocamento. A componente escalar do deslocamento, neste caso, é igual à distância percorrida pelo automóvel. O movimento tem sempre a mesma direção, tem sempre o mesmo sentido e, portanto, a componente escalar do deslocamento do automóvel é igual à distância percorrida. O que é que isto nos dá jeito? Porque nós conhecemos a distância percorrida pelo automóvel até colidir com o motociclo. Dizem-nos que deslizou 80 metros ao longo da rampa. Portanto, este D é igual a 80 metros. Ora, então, 80 metros vai ter que ser igual à área deste triângulo. A área deste triângulo é igual à base do triângulo, que é o nosso TC, instante da colisão, vezes a altura do nosso triângulo,
que é a velocidade no instante da colisão, 7,5 a dividir por 2. E, portanto, no instante em que o automóvel colide com o motociclo é igual a 21,3 segundos. Demorou 21,3 segundos até colidir com o motociclo. O intervalo de tempo foi então 21,3 segundos. Isto é 4.1. 4.2. Determina, a partir de considerações energéticas, a intensidade da resultante das forças dissipativas que atuaram no automóvel paralelamente ao deslocamento. Explicite o seu raciocínio indicando todos os cálculos efetuados. Ora, então, queremos calcular a intensidade da resultante das forças dissipativas por considerações energéticas. Podemos começar por aplicar o teorema da energia cinética. Nós sabemos que a variação da energia cinética do carrinho ao longo da rampa é igual à soma dos trabalhos de todas as forças que atuam no carrinho. Que forças é que atuam no carrinho? Atua a força gravítica, atua a força normal e atua a resultante das forças dissipativas. O trabalho realizado pela força normal é nulo, porque a força normal é perpendicular à direção do deslocamento e, portanto, realiza trabalho nulo. Vamos colocar aqui trabalho. A força normal é igual a 0, porque força normal é perpendicular ao deslocamento. E, portanto, a variação da energia cinética é igual ao trabalho realizado pelo peso mais o trabalho realizado pelo resultante das forças dissipativas, que é o que nós queremos calcular. Variação da energia cinética é igual à energia cinética final do carrinho menos a energia cinética inicial. O trabalho realizado pelo peso do carrinho é igual a menos variação da energia potencial gravítica mais trabalho da resultante das forças dissipativas, que é o que nós queremos calcular. A energia cinética final do carrinho é a energia cinética do carrinho no instante em que ele colide com o motociclo. E, portanto, vai ser igual a 1/2 vezes a massa do carrinho vezes a velocidade do carrinho no instante em que ele colide com o motociclo, que é 7,5 metros por segundo. Menos a energia cinética inicial do carrinho, que é 0. O carrinho parte do repouso. É igual a menos variação da energia potencial gravítica do carrinho. Nem a massa, nem o módulo da aceleração do carrinho variam, portanto, a variação da energia potencial gravítica aqui é m vezes g vezes a variação da altura do carrinho. Mais trabalho da resultante das forças dissipativas. Agora, 1/2 da massa do carrinho, que é 1200 kg, vezes a velocidade no instante em que ele colide, que é 7,5 ao quadrado, tem que ser igual a menos massa do carrinho vezes módulo da aceleração gravítica vezes a altura final menos a altura inicial. A altura final é 0,
Escolhemos como nosso nível de referência para as alturas a base do plano inclinado, que é a posição onde a moto se encontra, o motociclo se encontra, menos a altura inicial do carrinho, que é, como eles nos dizem que o desnível é 7 metros, logo a altura inicial é 7. Mais trabalho realizado pelo resultante das forças dissipativas. Isto é uma força dissipativa, logo o trabalho que vamos calcular aqui tem que ser negativo. Zero 0,5 vezes 1200 vezes 7,5 ao quadrado. Este menos com menos fica positivo, logo passa para subtrair menos 1200 vezes 10 vezes 7. E, portanto, dá-nos um trabalho de menos 50.250 joules. Este é o trabalho realizado pelo resultante das forças dissipativas. Nós queremos calcular a intensidade da resultante das forças dissipativas. Sabemos que o trabalho da resultante das forças dissipativas é igual à intensidade da força vezes o módulo do deslocamento, que é a distância percorrida neste caso, vezes o cosseno do ângulo entre a resultante das forças dissipativas e o deslocamento. E aparece-nos aqui o que nós queremos calcular. O trabalho da resultante das forças dissipativas, vimos que era menos 50.250 joules. Qual é a intensidade? Distância percorrida pelo carrinho era 80 metros. E o ângulo entre a resultante das forças dissipativas e o deslocamento é 180 graus. Dizem-nos que a resultante das forças dissipativas atua paralelamente à direção do deslocamento e, como é uma força dissipativa, tem que ter o sentido oposto, logo faz um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Portanto, isto vai dar menos 50.250. A dividir por menos 80 vai ser igual à intensidade da resultante das forças dissipativas. A resultante das forças dissipativas é igual a 628 newtons.